Vira para essa pessoa abençoada e não chata e diga assim: tema da mensagem. Agora vamos mais forte. Tema da mensagem: diga minhas expectativas. A pergunta que não quer calar: como é e como está a sua expectativa em Deus? Porque a tua expectativa no homem, eu tenho certeza que já findou, já acabou. A tua expectativa no teu amigo já foi, o cara não tem nem mais dinheiro. A tua expectativa naquela vizinha que emprestava o cartão pode cortar, já não tem mais. Como está e qual é o tamanho da sua expectativa para o que Deus vai fazer no meio da igreja? Qual é a tua expectativa hoje? Será que o anjo do Senhor vai descer nesse lugar? Será que o Senhor vai falar comigo? Será que a minha expectativa para ter mudança de vida, realmente eu vou conseguir vencer esses 70 anos de batalha como Jeremias? Mas esses 70 anos pode ser o processo na sua casa. Como é que está o seu processo? Porque Jeremias está vivendo algo que ele manda uma carta para o povo que estava no exílio da Babilônia. 70 anos preso. Mas tem uma boa notícia, Rodrigão. Esses 70 anos passaram. E esse povo que recebe a carta de Jeremias tem e ouve uma boa notícia. Povo do exílio da Babilônia, vocês vão sair dessas cadeias. Eu profetizo hoje que cadeias vão cair nesse lugar. Eu profetizo hoje, irmãos, que o Senhor vai aumentar a nossa expectativa e nossa parte interna, ela vai florescer nessa noite. Eu profetizo que tem um novo rio dentro de você. Eu profetizo que você vai pisar em terras novas. Eu profetizo que coisas grandes, firmes, abundantes, coisas maravilhosas, coisas poderosas em Deus vão começar a acontecer na nossa vida. Ele está há 70 anos vendo o povo no exílio. O povo hebreu já vivia tempos terríveis. A terra que eles viviam estavam dominadas por aqueles homens da Babilônia, os babilônicos. Imagina, você preso na sua própria terra. É assim ou não é quando a gente vive dias difíceis? Parece que dentro de casa é o pior lugar. A gente vive dias difíceis e a gente talvez não sabe como sair, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor vai mandar um profeta, e esse profeta vai entregar uma carta, e nessa carta está dizendo: o tempo de escravidão acabou, o diabo não tem mais poder na sua família. Eu posso ouvir um amém? O diabo não tem poder mais nos teus negócios. Quem pode dizer glória a Deus? A sua vida financeira vai mudar, a tua saúde vai mudar, a tua família vai mudar, o teu cônjuge vai mudar, os teus negócios vão mudar, a tua casa será um lugar de Deus. Eles estavam 70 anos escravos dentro da sua terra natal. Por que fala da sua terra? Os hebreus estão na sua terra, mas a sua terra está dominada pelos babilônicos. Mas agora Jeremias, o profeta chorão, o cara que não queria fazer, está lá mandando uma carta: povo, eu estou chegando aí, vocês serão livres. A Bíblia está dizendo que há um profeta que tem um chamado. Ele recebe o seu chamado lá em Jeremias capítulo 1. Volta tudinho aí, Jeremias capítulo 1, depois você volta para o 29. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra em Jeremias capítulo 1, primeiro capítulo de Jeremias, no versículo 10. Olha, ponho-te neste dia, olha o que a Bíblia está falando, irmãos, sobre as nações e sobre os reinos. Para fazer o que, irmãos? Presta bem atenção, pega essa palavra aí. Para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Quer ver uma coisa? Isso Deus me deu aqui agora, tá, irmãos? Quando você vai pegar uma terra para plantar uma semente, o que é que tem que fazer na terra? Eduardo sabe muito bem, Lucimar sabe. A minha mãe viveu até um pouquinho isso. Talvez você lá na Bahia vai saber como fazer. Você tem que arar,
A terra. A Bíblia vai dizer até que quem bota a mão na terra não pode olhar para trás. Por que não pode olhar para trás? Porque enquanto você está arando a terra, o boi está puxando ali. Se você olhar para trás, o que acontece com o caminho da terra, Eduardo? Começa a sair do caminho. Então Deus está dizendo nessa noite que para a terra ficar boa, vai ter que abrir buraco. Você está plantando no lugar que vai dar trabalho. A Bíblia está dizendo, Jeremias, olha. Jeremias, o Filipe ia falar, olha. O Senhor vai colocar você numa terra, nesse lugar, mas sobre as nações e sobre reinos. Sabe o que Deus está falando? Eles não vão mais governar sobre você. Deixa eu falar uma coisa para a tua vida e eu vou profetizar nessa noite, para você que está em casa também. Ninguém jamais vai governar naquilo que Deus deu para você, porque aquilo que Deus te deu, ninguém pode roubar, irmãos. Eu vou repetir essa palavra e você vai dar um glória melhor. Aquilo que Deus colocou dentro da tua casa de mais precioso, aquilo que Deus colocou no teu coração, ninguém vai roubar a tua fé. A Bíblia está dizendo, irmãos, que Jeremias recebe uma palavra, olha, eu vou te colocar sobre nações, eu vou te colocar sobre reinos, mas a palavra em Jeremias capítulo 1 vai dizer o seguinte, vou te colocar sobre reinos para você arrancar. Plantar empim é fácil, irmãos. Dura 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses para crescer, para poder tirar ali o aipim bonitão na raiz. É fácil plantar, arou a terra, jogou a semente, o aipim vai, crescer. Cresceu, ficou com 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, 1 ano e 2 meses, cresceu. Arrancar é fácil ou é difícil? É difícil, em alguns casos fáceis por causa da terra, mas quando você arranca, você vai ter que cortar raiz por raiz. Para quê? Para separar o que é bom, porque o que é ruim você não pode pegar. O que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, há uma terra que eu vou te dar, e muita gente vai ser abençoada, porque começou por Jeremias, mas o povo saiu do exílio. Presta bem atenção, irmãos, essa palavra está dizendo para nós, é tempo de arrancar algumas coisas da nossa vida. Ah, essa palavra é forte, pastor. É, porque essas coisas que estão na sua vida estão te atrapalhando na sua vida espiritual. Como é que você vai tomar posse de nações e reinos, como Deus fala para Jeremias? Como é que você vai fazer isso se você não arranca coisas que te atrapalham? Pastor, essa amizade não está sadia. Sai da amizade. Esse namoro não está legal. Não permanece. Essa empresa eu não estou satisfeito. Deus te colocou aí, ora para Deus arrumar um emprego melhor, porque Deus vai dar aquilo que você desejou no teu coração, mas tem que estar em Deus. Para você governar, você vai ter que arrancar algumas coisas. Para você governar, a palavra continua dizendo no versículo 10 do capítulo 1, você vai ter que derrubar, você vai ter que destruir, você vai ter que arruinar. O que a palavra está dizendo? Tem certas raízes na nossa vida que a gente vai ter que arrancar para não crescer mais, porque tem muita gente hebreu que está atrapalhando a vontade de Deus. É por isso que o povo foi preso. Por que o povo foi preso? Por causa de ter abandonado o seu Deus, a desobediência. E uma das coisas que a gente paga o preço por isso é a desobediência. Um filho desobediente, um pai desobediente, uma mãe desobediente, um casal que não se entende, uma família que não se entende, uma igreja que não anda, uma igreja que não faz a palavra de Deus acontecer, uma igreja que não tem visão de reino, não cresce sobre as nações. Você, Jeremias, tu vai tomar posse de nações e reinos, mas vai ter que arrancar algumas coisas. Em nome do Senhor Jesus, eu vou profetizar, irmãos, que algumas coisas sejam arrancadas da nossa vida hoje. É uma decisão, irmãos, é algo que você vai ter que lutar contra você mesmo, em nome de Jesus. Eu vou profetizar isso porque tem coisas que precisam ser tiradas de nós, em nome de Jesus. Para nossa família prosperar, eu vou ter que tirar algumas coisas da minha vida. Então, em nome de Jesus, eu te dou autoridade e poder para você tirar algumas coisas da sua vida hoje. Aí Deus dá 2 visões, 2 revelações para Jeremias. A primeira está no capítulo 1 de Jeremias, versículo 11. Olha o que está escrito aí. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo,
que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 13. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela fervendo, ou uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Duas visões. Vamos lá, André. A primeira visão é da amendoeira, e eu fui pegar o que significava esta visão na vida de Jeremias. A palavra amendoeira aqui quer dizer, Antônio Carlos, o Senhor tem pressa. Você já viu a amendoeira como é que cresce rápido? Você já viu o pé de amendoeira como é que é grande? Você já viu o pé de amendoeira, de amêndoas, né? Quando cresce, aquelas folhas ficam enormes. O Senhor tem pressa. O Senhor não quer perder mais tempo, porque Ele deu uma palavra de autoridade para os seus filhos. O Senhor está dizendo para a igreja hoje: eu libero uma palavra de autoridade sobre vocês. Vocês não são como o mundo. A minha autoridade está sobre cada vida aqui nessa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jeremias 1,13 vai dizer que parecia uma panela fervendo, uma panela de ferver. A panela de ferver significa que o povo de Israel iria sofrer invasões, mortes, destruições, e eles sofreriam muitas acusações para serem presos. É ou não é assim que o evangelho tem vivido nos dias de hoje? A palavra panela fervendo, a gente até fala, né? O caldeirão está fervendo. Já ouviu essa palavra falando assim? O caldeirão está fervendo. É sinal que tem batalha por aí. Mas ao mesmo tempo, em Jeremias capítulo 1, versículo 11, vai falar que ele tem a visão da amendoeira, que significa o quê? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Jeremias: eu tenho pressa. Se ele tem pressa, é porque algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor fará muitas coisas sobre nós. Eu estava lendo sobre essa palavra, e o Senhor começa, volta lá para Jeremias 29, o Senhor começa a liberar algumas palavras para o povo de Israel, para o povo hebreu. A Bíblia diz o seguinte, sobre ele vai cumprir e sobre os pensamentos. E quando eu peguei isso, eu comecei a ler sobre os atributos de Deus. Deus tem os seus atributos? Tem. Eu coloquei dois tipos de atributos de Deus. Ele tem os atributos naturais e morais, e ele tem os atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que significa isso, pastor? Vou falar já com você. Mas o próprio Senhor diz que ele tem alguns atributos. Ele tem atributos que significam aquilo que é dele próprio, aquilo que ele falou para o povo. Olha só, eu vou libertar vocês do cativeiro da Babilônia, desses 70 anos, mas eu vou colocar sobre vocês algumas questões, e são duas questões. Ele vai cumprir sobre vós, no versículo 10 de Jeremias 29, e no versículo 11 ele vai falar assim: porque eu bem sei os pensamentos. O que significa isso? Significa que na base do estudo da palavra, existem 7 tipos de atributos de Deus, que ninguém tira, é dele. Primeiro atributo, conhecimento. Ele tem conhecimento de todas as coisas, sim ou não, irmãos? Deus sabe o que você ia fazer hoje, sim ou não? Deus te conhece dentro da sua casa? Deus sabe aonde está a sua dor? Sabe? Amém. Segundo atributo de Deus, ele é bondoso. A gente é bondoso, irmãos? Muitas vezes nós somos maus. O segundo atributo, primeiro conhecimento, o segundo bondade. Terceiro atributo, que eu acho que é o maior, tenho certeza, ele tem todo amor. Deus ama o pecador, Deus ama a prostituta, a sapatão, a lésbica, ele ama a prostituta. Ele ama eu e você que não vale nada, sim ou não? Quem pode dizer glória a Deus? O amor de Deus está sobre todas as coisas, e é o terceiro atributo, pelo menos aqui, do que eu escrevi. O quarto atributo de Deus, ele é santo. Ele exige santidade. Quinto atributo, ele é o Deus de
justiça. Se eu não me engano, o nome de Deus chamado justiça, eu acho que é Sabaote, ou outro nome que eu não me lembro, mas ele é Deus de justiça. O sexto que eu coloquei aqui, ele é o Deus da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. O sétimo atributo que eu coloquei, ele é soberano. São os atributos que eu coloquei de Deus. Existem outros. Ele é o Deus da essência, ele tem toda a vontade, mas eu coloquei esses 7 atributos que são os primordiais na vida e naquilo que a gente vê do Senhor. Mas quando eu olho Jeremias 29:10, diz que ele vai cumprir sobre vós a minha boa palavra. Jeremias manda uma carta aos hebreus e diz que o Senhor traria tudo de volta. A Bíblia vai relatar que no tempo do exílio da Babilônia, desses cativos no cativeiro, desses presidiários que eram hebreus, a Bíblia vai falar que morreu muita gente lá dentro e nasceu uma nova geração vivendo debaixo daquilo do exílio. O Senhor está dizendo que Ele vai trazer de volta tudo para a sua terra. Hoje o Senhor manda dizer para a igreja: a sua terra vai ser renovada. Eu fui pegar algumas coisas que a gente vê hoje em dia, tentam nos enganar quando a gente não sabe a raiz das coisas. Por exemplo, para uma planta crescer bem, a gente tem que colocar uma terra boa e colocar substrato. A gente olha para substrato é o coco, a parte da folha, da capa do coco, todo ralado para poder dar uma proteína para a terra. É a mesma coisa quando a gente compra aquele barro, Eduardo, no saco que se chama... Esqueci o nome, aquele que mistura com areia, o cimento e bota aquele barro. Esqueci o nome. Clorofilito, né? O clorofilito nada mais, nada menos é barro, moído e peneirado. Mais nada. Aquele barro que a gente conta no morro. E eles botam o nome clorofilito. Aí o cara vai lá. Aí a gente começa a entender que tem coisas simples e pequenas, que a gente acha que é coisas grandiosas. Eu estava falando com os irmãos que esse projetor deu um problema. E eu fui levar a Lília lá no centro da cidade, na rua Rio Branco, na Avenida Rio Branco. E o cara falou assim para mim: olha, esse teu aparelho tem que limpar ele. E para limpar, R$390. Falei, amém. Tudo bem, é só limpar? É. Fui para casa, Ana Paula, liguei o Google, entrei no YouTube, vídeo aula como limpar o projetor da marca tal e papapá. Eduardo, entrei lá. Quando olhei um vidro, Kátia, parecia que tinham colocado o dedo ali dentro. Eu falei, como? Está ali em cima. Só pode ser o tinhoso. Fui lá, peguei o álcool, passei o algodão, limpei. Aí ficou aquela expectativa. Diga comigo, expectativa. A expectativa qual era, irmãos? De que se ia funcionar sim ou não. Coloquei lá em casa, Rodrigo, no meio da sala. Aquela sala clarinha, eu falei, apaga a luz que vai acender o negócio. A minha fé foi maior do que a minha profissão, que eu nem sabia limpar. Quando eu liguei, irmão, veio aquele clarão, pá! Só ler, só entender, para a gente poder ver que as coisas pareciam mais difíceis, mas quando a gente estuda, quando a gente adquire conhecimento, a gente vê que não é nada daquilo, não é mais aquele monstro. Tem umas coisas, eu vou falar isso abertamente para a igreja, Arizinho. Arizinho, aquela prova que você vai pegar, Arizinho parece que fez uma outra prova aí. Aquela prova que você vai fazer é um monstro na tua vida. Por quê? Porque já é a terceira vez que eu vou fazer essa prova. Quantas vezes já? Quarta vez, ó, faltou uma. A quarta vez que eu vou fazer a prova. É um monstro. Mas quando o Senhor libera sobre nós, Kátia, conhecimento, inteligência, sabedoria, o que era impossível se torna possível. Posso profetizar na tua vida?
vai começar a acontecer os impossíveis na nossa vida, irmãos. Deus vai mexer no sobrenatural para trazer para o natural. É os atributos de Deus. Ele é poderoso, mas Ele ama a gente. Ele é grande, mas pega o pequenino. Ele pode fazer tudo e a gente não pode fazer nada. Ele é o dono do ouro e da prata e a gente não tem 10 reais na carteira. Ele é o dono de tudo e a gente não tem nada. Irmãos, atributos de Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Ele vai cumprir sobre vós tudo. Essa carta de Jeremias é para falar de coisas boas. Eu profetizo que essa semana você vai receber uma carta nova para a tua vida. Clientes novos, novas histórias. Deus vai te dar uma visão tão grande de coisas de Deus, que tudo que você achava que era grande é pequeno diante de Deus. Deixa eu falar para você, Deus está aumentando a tua capacidade humana, porque Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria para você governar. A partir de hoje você vai governar coisas maiores, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai te colocar em lugares maiores. Mas eu não consigo. Deus vai te dar capacidade, porque a tua expectativa estava em coisas pequenas, mas Deus quer aumentar a sua expectativa para coisas maiores. Alinha a tua vida, como Jeremias está falando, alinha, fica diante do Senhor, porque os atributos de Deus vai te alcançar.